Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renato Ramalho, seu professor de Direito Financeiro. Estamos aqui hoje no Aprovação PGE para fazer uma grande revisão sobre tópicos extremamente importantes que a banca, a CESP, vem cobrando na matéria de finanças públicas e direito financeiro e que com certeza aí tem uma probabilidade muito boa de constar aí na sua prova da PGE Sergipe. Meus amigos, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar nas redes sociais, através do Instagram e do Spotify, professor Renato Ramalho. Nessas plataformas temos publicado muito conteúdo gratuito de direito financeiro, né, desvendando aí essa matéria que vem sendo cada vez mais importante em concursos de procuradoria, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, nas provas objetivas e subjetivas. Tá? E eu sempre falo, é um diferencial para você estar bem classificado, conseguir uma posição próximo ou até mesmo dentro das vagas, você fazer uma excelente prova em direito financeiro. Às vezes a gente acha que é uma matéria um pouco complexa, né? Tem alguns termos mais voltados até mesmo para contabilidade pública, só que a ideia, tanto aqui nessa aula de revisão, quanto nos cursos que estamos ofertando através do Aprovação PGE, também nas nossas redes sociais. A ideia é traduzir, é desmistificar o direito financeiro, porque no fundo, ele trata de políticas públicas, escolhas administrativas, né, que na prática não são temas tão complicados assim, se a gente realmente conseguir captar o conceito desses institutos aí previstos na lei de LRF, né, lei de responsabilidade fiscal, na 4.320 e também na Constituição, tá? Então, com esses avisos e pontuações preliminares, vamos começar abordando a incidência das normas nas últimas provas de direito financeiro da banca CESP. Pessoal, a gente vem mapeando aí desde 2015 o conteúdo que vem sendo cobrado pelo CESP e realmente de forma bastante repetitiva às vezes. E olha, aqui eu já pontuo uma coisa para vocês. Vocês que vêm fazendo questões aí do CESP. O CESP repete muita questão em matéria de direito financeiro. Então, é muito importante realmente fazer a resolução dessas questões, porque é muito provável que algo seja repetido aí de outras provas dos últimos anos. Então, o CESP adora a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 44% das questões. A parte constitucional, principalmente ali a partir do artigo 165 da Constituição, também é muito cobrado, 38%, e é um pouco menos a Lei 4.320, que é o nosso Código de Contabilidade Pública. Pessoal, então foquem bastante no estudo realmente da LRF da Constituição. Pessoal, aqui eu separei 10 pontos de revisão para a nossa prova da PGE Sergipe. Eu gostaria de começar abordando com vocês a questão das leis orçamentárias, certo? E aqui, pessoal, já registro o seguinte, vocês vão ver que os slides, eles estão bem densos, né, com bastante informação. É um, é um princípio de boas apresentações de você ser curto, né? Colocar apenas as ideias, mas eu fiz questão, né? É uma intenção nossa que você visualize as letras, a redação das normas que vem mais caindo aí nas provas CESP, tá? Porque realmente a letra de lei é fundamental na resolução de questões de direito financeiro. Então, eu faço questão de, muitas vezes, aí colocar o dispositivo completo. Aí vocês podem dar pause, né? Pausar, tirar um print, assistir mais de uma vez, e aí vocês fiquem à vontade para usufruir da melhor forma possível do nosso material. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de tratar com vocês sobre leis orçamentárias. Temos três espécies orçamentárias no nosso ordenamento jurídico e
elas fazem parte de um sistema, o Sistema de Finanças Públicas do Brasil. Começamos com o Plano Plurianual, que é uma espécie normativa mais abstrata, né, que vai prever diretrizes, objetivos e metas. Depois temos a LDO, que vai trazer metas e prioridades de forma um pouco mais concreta. E, por fim, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essa sim vai trazer numericamente a estimativa de receita e autorização da despesa para determinado exercício. Então, a gente sai do mais abstrato para o mais concreto. Iniciando com o plano plurianual, como eu mencionei, ela vai tratar das diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos 4 anos. Então, muito cuidado na redação do artigo 165, parágrafo 1º. O CESP vem cobrando muito esse dispositivo. Então, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá, de acordo com esse dispositivo, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas, DOM, DOM, diretrizes, objetivos e metas, da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. A gente vai ver o que significa despesa de capital, mas já adianto para vocês que são os grandes investimentos públicos em obras, por exemplo, e para os relativos aos programas de duração continuada, que são aqueles programas governamentais acima de 2 anos. Por exemplo, o Bolsa Família, né, é um programa de duração continuada. Então, necessariamente, no momento de você implementar um programa desse tipo, você tem que prever na lei do PPA, tá? Pessoal, o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição vai dispor o seguinte: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Inclusive, esse dispositivo caiu na prova da PGE Pará, em 2023, organizado pelo CESP. Então, o PPA, pessoal, vai trazer, por exemplo, uma grande diretriz de melhoria de infraestrutura, certo? Vai ser uma diretriz do plano plurianual. E isso é um investimento, né? Uma forma de investimento. Você melhorar, por exemplo, a infraestrutura dos aeroportos. Então, esse vai ser uma das prioridades, uma das diretrizes que vai guiar a atividade do Estado nos próximos 4 anos, certo? Realmente é uma forma de planejamento estatal. Aí vamos para a nossa segunda espécie orçamentária, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pessoal, essa lei tem a vigência anual e ela é mais concreta. Ela vai trazer as metas e prioridades para determinado exercício. Então, a LDO de 2024, que na verdade é aprovada em 2023, mas vigora a partir de 2024, ela vai trazer as metas e prioridades da administração pública para aquele exercício. Ora, a administração tem inúmeras obrigações, né? E os anseios populares e sociais e econômicos são os mais variados possíveis. Então, considerando que os recursos são limitados, é através da LDO que o Estado vai expor à sociedade, expor à comunidade quais são suas metas e prioridades para aquele exercício, para aquele ano. Então, o artigo 165, parágrafo 2º, vai pontuar aqui: a LDO compreenderá as metas e prioridades, MP, metas e prioridades. Estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Eu advirto a vocês que o CESP adora confundir o conceito de LDO com PPA, troca o conceito dessas espécies normativas, certo? Então, muito cuidado em relação à conceituação. Traduzindo aqui para vocês, a LDO vai trazer essas metas e prioridades que devem promover um equilíbrio fiscal a fim de trazer uma trajetória sustentável da dívida pública, ou seja, se ela está numa tendência de alta aí,
o Estado está se endividando, a LDO tem a obrigação de trazer mecanismos para você colocar a trajetória da dívida pública em níveis adequados, em níveis equilibrados. Além disso, orientará a elaboração da LOA. Né? Se você está estabelecendo as metas e prioridades, quando você for elaborar o orçamento anual, você vai considerar essas metas e prioridades. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. Então, o que tiver impacto fiscal na arrecadação, por exemplo, tem que estar previamente previsto na LDO e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, que são chamados bancos públicos de desenvolvimento, como, por exemplo, o BNDES. Então, trazendo o exemplo dos aeroportos, que eu pontuei para vocês, enquanto o PPA vai trazer essa grande diretriz de melhoria de infraestrutura nos aeroportos, na LDO a gente vai estabelecer, por exemplo, que aeroportos que vão receber os investimentos públicos. Então, vai ser o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vai ser o aeroporto de Salvador, o aeroporto de João Pessoa, de Recife, de Porto Alegre. Então, vocês vão percebendo que a LDO vai dar mais concretude àquelas diretrizes do plano plurianual. Em relação aos bancos de fomento, agências financeiras oficiais de fomento, a LDO vai trazer as prioridades. Então, por exemplo, o BNDES, próximo ano, vai focar no financiamento do agronegócio ou de novas tecnologias, inteligência artificial, ou, por exemplo, financiamento de projetos que promovam energia sustentável, hidrogênio verde, enfim. Essa política de financiamento vai também estar prevista na LDO. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz um maior detalhamento sobre o que é que vai constar na LDO. Então, e aqui eu chamo a atenção que o SESP cobrou esse dispositivo na prova da PGM São Paulo, artigo 4º. A LDO vai dispor também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, normas para trazer maior equilíbrio, critérios e formas de limitação de empenho. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente, mas eu adianto para vocês que se trata de um instituto para conter despesas, né? É o famoso contingenciamento de despesa, quando a gente identifica, né, situações de riscos fiscais, ou seja, a gente está arrecadando menos do que o previsto ou está gastando mais do que o previsto. Então, o governo vai lá e faz o contingenciamento de verbas. Isso tem que estar disciplinado, né, os parâmetros, as diretrizes, os critérios na LDO. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com orçamento, condições para as transferências de recursos para entidades públicas e privadas, certo? Então, quando a União vai transferir dinheiro para estados e municípios através das transferências voluntárias, tem que obedecer às diretrizes previstas na LDO. Pessoal, um tema muito cobrado pelo SESP se refere aos anexos da LDO. A gente tem sempre, né, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, a obrigatoriedade de pelo menos 2 anexos. O primeiro deles, eu falo pelo menos por quê? Porque na União a gente vai ver que existem outros 2 anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias que são obrigatórios e que não são para estados e municípios. Então, o primeiro anexo que é obrigatório para todo mundo é o anexo de metas fiscais. Você vai estabelecer metas de arrecadação, no caso de receitas, metas de despesas, né? O máximo que você vai gastar. O resultado nominal e primário. O que é resultado nominal e primário? O nominal é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta, né? Entre receitas e despesas previstas. Então, o governo, por exemplo, estabelece uma meta de resultado nominal de 100 bilhões para 2024, tá? Só que a gente tem um outro tipo de parâmetro, de indicador, que é o resultado primário. Esse resultado primário é a diferença entre receita, né, tudo que eu pretendo arrecadar, com tudo que eu pretendo gastar, né, a diferença,
de receitas e despesas, e aí eu excluo as despesas com juros da dívida pública. Retirando esses gastos financeiros, como a gente chama, eu tenho o resultado primário da União, do Estado, do município, certo? É esse resultado primário, pessoal, que a gente vê aí na televisão dizendo, o governo prevê um déficit de 100 bilhões para 2023, tenta zerar o déficit para 2024, porque a gente está desconsiderando os juros da dívida pública. É uma sinalização de que, olha, eu estou conseguindo arrecadar mais do que eu gasto. Logo, eu estou fazendo superávit aí de 10 bilhões. Então, mercado, por favor, me empreste dinheiros a juros mais baixos, porque eu tenho uma saúde financeira boa, então você tem menos risco. Logo, nas próximas vezes que eu for ao mercado pedir dinheiro emprestado, né, emitir título da dívida pública, eu vou negociar condições melhores. Então, por isso que o resultado primário é um dos principais indicadores para a taxa de juros, para o endividamento público, certo? Isso foi cobrado, inclusive, na prova da PGM Campo Grande 2019 pelo CESP. Além disso, pessoal, é preciso que esse anexo ele demonstre as metas anuais, instruído com memória de cálculo e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Logo, quando eu estabelecer essas metas fiscais nesse anexo, eu tenho que fazer um comparativo com as metas que eu estabeleci em anos anteriores para demonstrar que realmente são metas razoáveis, que fazem algum sentido, certo? O STF entendeu que todo esse conjunto de regras sobre anexo de meta fiscal também se aplica a estados e municípios. Pessoal, ainda sobre a LDO, temos um segundo anexo que é obrigatório para todos os entes, que é o anexo de riscos fiscais. Aqui, nesse anexo, eu vou, como o próprio nome diz, prever os riscos, né? Tentar prever os riscos fiscais. Então, aqui é onde eu vou prever, por exemplo, ir lá na Procuradoria anualmente, a Secretaria da Fazenda nos pede uma avaliação sobre o risco fiscal do Estado, especialmente em relação a condenações judiciais. Então, a gente vê que essa jurisprudência, por exemplo, sobre de quem é a responsabilidade por fornecer medicamentos, existe uma oscilação muito grande, da União, do Estado, do município, questões de precatórios também, né, grandes condenações do Estado, judiciais. Então, são riscos fiscais que devem ser levados em consideração na hora de se elaborar a lei de diretrizes orçamentárias. É só um exemplo de risco fiscal. Claro que existem várias contingências aí a serem levadas em consideração. Além disso, especificamente em relação à União, temos 2 outros anexos. Anexos de objetivos macroeconômicos, que aí vai estabelecer as políticas monetária, creditícia, cambial e as metas de inflação para o ano seguinte, e também o anexo de agregados fiscais e investimentos, que vai ser os dados aí para acompanhamento das contas públicas em relação a investimentos, tá? Principalmente, pessoal, em relação aos investimentos em andamento. Pessoal, uma palavra muito rápida sobre duodécimo. Isso porque eu percebi que o CESP vem cobrando muito e de forma repetitiva essa regra sobre duodécimo. Vocês sabem que quando se aprova o orçamento de determinado ente, você tem que estipular que uma parte do orçamento vai para os outros poderes, né? Judiciário, a respectiva casa legislativa. Isso ocorre, esse repasse, através do duodécimo. Só que
Os critérios desse duodécimo, né? A forma de pagamento, os limites, tudo isso será regulamentado na LDO. Só que tem um detalhe. Quando se chega ao final do exercício, chegou ali 31 de dezembro, e o judiciário ou a Assembleia não utilizou todo o saldo que foi acumulado ali durante o ano, necessariamente esses poderes têm que devolver ao Tesouro. Se eles não o fizerem, no próximo exercício, esse saldo será abatido das parcelas. Essa regra, inclusive, passou a estar expressa na Constituição a partir da Emenda Constitucional 109. O SESP cobrou recentemente 2 vezes esse tema, tanto na prova de procurador do Distrito Federal, como na prova da AGU. Então, muito cuidado em relação a isso, certo? Passou o exercício, sobrou orçamento, os demais poderes têm que devolver ao Tesouro, ou seja, ao poder executivo, certo? E, por fim, a nossa terceira espécie legislativa em matéria de direito financeiro é a Lei Orçamentária Anual. E, como o próprio nome diz, vai ser o orçamento do ente para aquele determinado exercício. Ela é subdividida, ela é esquematizada em 3 suborçamentos, né, para fins realmente de melhor sistematização. Temos o orçamento fiscal, que são as receitas e despesas dos órgãos públicos, dos poderes, de forma geral. Temos o orçamento de investimento, que são os orçamentos das chamadas empresas controladas, ou seja, aquelas em que o respectivo ente detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, realmente controla aí a gestão dessas empresas estatais. E, por fim, temos o orçamento da Seguridade Social, que é aquele orçamento vinculado às receitas e despesas da saúde, previdência e assistência social. É importante registrar, pessoal, que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, enfim, benefícios fiscais de forma geral. Você tem que colocar lá na LOA qual vai ser realmente o impacto desses benefícios fiscais sobre o orçamento público. Registrando que o orçamento fiscal e o orçamento de investimento têm como objetivo constitucional combater as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, vamos aqui trazer para a nossa tradução, né? Trazendo aqui para o mundo prático. Eu falei que naquele exemplo da melhoria da infraestrutura, que o PPA vai prever, por exemplo, a grande diretriz de melhorar os aeroportos. A LDO vai especificar quais aeroportos terão prioridade nesses investimentos em melhoria. E, por fim, a LOA vai prever especificamente o valor que se pretende investir em cada aeroporto. Então, no aeroporto de Recife serão 2 bilhões, no aeroporto de Maceió, mais 1 bilhão. Enfim, vai quantificar quanto será esse investimento. Lembrando, pessoal, que em termos de orçamento público, o que a gente tem é uma mera previsão de receita. O Estado não tem como garantir quanto que vai arrecadar, né? O Estado, na verdade, estima a receita. Já em relação à despesa, o Estado autoriza um limite de despesa. Então, você fixa que para o ano 2024, por exemplo, o Estado de Sergipe vai poder gastar, ao total, 10 bilhões de reais. Então, até aquele limite, ok. O Estado, o ente tem autorização legislativa para gastar. Se não conseguir, com o que está lá permitido, a gente vai ver que existem os instrumentos chamados de créditos adicionais, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Então, muito cuidado em relação a esse detalhe. Um outro ponto que vai necessariamente estar na Lei Orçamentária Anual e que, inclusive, foi cobrado na prova de procurador de São Paulo em 2023. É a reserva de contingência, que é uma poupança, pessoal, que você, traduzindo, né, de uma forma
mais didática possível, é uma poupança que o Estado faz exatamente para que você faça frente, né? Você enderece soluções para aqueles riscos que você fixou na LDO, né? Então, se eu estou prevendo que o Estado, em 2024, pode ser condenado a pagar por um medicamento raro e vem sendo objeto de discussão judicial, medicamento caro, né? Eu já coloco uma reserva de contingência na minha lei orçamentária para que, caso realmente o Estado seja condenado, eu já me planeje para fazer frente a essas despesas, tá? Aí, em relação à reserva de contingência, pessoal, trazendo uma diferenciação entre LDO e LOA, a LDO vai prever, por exemplo, que a reserva de contingência vai ser de 2% da receita corrente líquida. É um parâmetro, certo? A gente vai estudar daqui a pouco o conceito de receita corrente líquida. Mas a LDO tem a função de trazer esse parâmetro, né? Qual é o percentual da, da reserva de contingência que deve ser calculado com base na receita corrente líquida. E a LOA vai trazer exatamente o valor que está previsto. Então, a LDO fixa 2% e a LOA vai prever. Esses 2% representam quanto no meu orçamento? 10 milhões, 30 milhões, 100 milhões. Muito cuidado que o CESP gosta de cobrar aí a diferenciação da reserva de contingência em relação à LOA e LDO. Pessoal, um outro tópico que eu gostaria de tratar com vocês aqui na nossa aula de revisão e não poderia deixar de ser, os princípios orçamentários, né? Tem sido muito cobrado também pelo CESP. Começo pelo princípio da legalidade, que obviamente indica a necessidade de lei autorizativa para você prever as receitas, despesas, endividamento. Segundo lugar, o princípio da proibição do estorno. Muito interessante esse aqui e muito explorado pela SESP. Decorre do princípio da legalidade, certo? E proíbe que você faça realocação de recursos sem autorização legislativa. Então, você não pode prever 100 milhões no orçamento da saúde e, do nada, durante ali a execução do orçamento, durante o ano, passados meses, você pegar 3% desse orçamento e passar para a educação ou passar para a segurança pública. Enfim, você tem que fazer esse remanejamento, essa transposição, transferência, mediante autorização prévia do parlamento. Um outro princípio, o princípio da unidade. O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação em cada exercício, certo? Só existe uma lei orçamentária que vai englobar todos os poderes, todos os órgãos daquela esfera federativa. Isso não se confunde com aqueles suborçamentos da Seguridade Social, de investimento e fiscal, que ali é uma mera sistematização do orçamento anual, que é único. Princípio da anualidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para o período de um ano. Tem algumas exceções, pessoal. Em primeiro lugar, tem dois tipos de créditos adicionais que podem ser reabertos para o ano seguinte. A gente vai estudar melhor isso, mas saibam que eu posso abrir um crédito orçamentário no final do ano, em dezembro, e reabri-lo em janeiro. Isso é uma exceção ao princípio da anualidade. Temos também o princípio da universalidade. Todas as despesas e receitas devem estar previstas no orçamento. Temos um princípio que a CESP gosta muito, que é o princípio do orçamento bruto, cobrado inclusive na prova da AGU. Todas as receitas e despesas constarão na LOA pelos seus valores totais, vedadas qualquer deduções. Então, eu não faço, por exemplo, dedução de imposto de renda quando eu vou colocar as minhas despesas com o pessoal. Se eu pretendo gastar 50 milhões por ano com servidores públicos, eu não vou abater o imposto de renda que eu vou reter. Não, tem que ser o valor bruto. Além disso, o princípio da exclusividade ou da pureza, cobrado na prova da PGM Boa Vista. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
com exceção, né, da autorização para abertura de créditos suplementares, que é uma espécie de crédito adicional, e contratação de operação de crédito. Ou seja, eu posso já na lei orçamentária autorizar que o Estado obtenha algum tipo de empréstimo junto ao Banco Mundial, enfim, junto a uma instituição financeira para determinada despesa. Temos o princípio também, pessoal, da programação ou do planejamento. O que é que esse princípio indica? Que o orçamento público ele deve se destinar a traçar um planejamento de curto, médio e longo prazo. Né? A gente tem um PPA de 4 anos, LDO e LOA de 1 ano. De forma sistematizada, metas realistas, com objetivos, né, com indicadores para aferição de resultados. Enfim, o orçamento público ele é o principal instrumento de planejamento estatal. Onde é que queremos estar daqui a 1 ano? Onde é que queremos estar daqui a 2, 3, 4 anos? Então, o Estado do Sergipe, ao elaborar seu orçamento, quais são as metas para 2024? Onde é que Sergipe quer estar em 2028? Então, toda essa ideia de planejamento, de formação de um plano para ser bem executado pelas instituições que fazem parte daquele ente, deve ser uma premissa da elaboração do orçamento. E aí tem vários dispositivos que indicam e que representam o princípio do planejamento. Princípio da não vinculação ou não afetação de receitas de impostos. Muito cobrado também pelo CESP, caiu na prova da PFN 2023. O que é que esse princípio diz, pessoal? Que, via de regra, receitas de impostos devem ser livres. Ou seja, eu arrecado e posso alocar esse recurso para as necessidades que surgirem, né? Sem nenhum tipo de vinculação. Às vezes, né, quem não é do direito tem aquela interpretação, estou pagando IPVA e a estrada está toda esburacada. Mas a gente que estuda e avalia direito financeiro, a gente sabe que essa receita do IPVA ela não está vinculada à reforma ou duplicação ou asfaltamento de rodovias, né? O IPVA, por ser um imposto, tem suas receitas, via de regra, desvinculadas. Só que há algumas exceções que o CESP adora cobrar. Muita atenção em relação a isso. Primeira exceção, repartição constitucional dos impostos. Inclusive caiu na prova de Procurador Federal 2023. Então, quando você repassa uma parte do IPVA para os municípios, essa é uma exceção à não vinculação. A destinação de recursos para saúde e educação. Eu posso sim vincular para esse tipo de despesa. Lembrando, pessoal, a não vinculação não é de todos os tributos, é especificamente dos impostos. Eu posso vincular receitas de taxas. Isso é muito comum. Taxa ambiental normalmente é recolhida para estruturar os órgãos ambientais. Então, muito cuidado para não cair na pegadinha. Você não pode vincular receitas de impostos. Você pode vincular, como uma exceção a esse princípio, garantias a operações de crédito, garantia ou contra-garantia à União, quando a União ajuda estados e municípios a obterem crédito. E a Constituição também prevê a possibilidade de que 0,5% da receita tributária líquida seja vinculada para programas de apoio à inclusão e promoção social e a fundos destinados ao financiamento de programas culturais. São algumas exceções aí ao princípio da não vinculação. Um outro tema que eu quero tratar com vocês se refere à regra de ouro, muito conhecida e pouco compreendida por muitos. O que é que está por trás da regra de ouro? Eu vou ler para vocês o que diz o dispositivo e vou depois fazer a nossa tradução, como temos feito em relação às normas de direito financeiro. A regra de ouro está no artigo 167, inciso 3º da Constituição, e vai dizer o seguinte: é vedada a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédito suplementar ou especial com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Calma, vamos traduzindo parte por parte. Quando eu falo que o Estado não vai poder obter mais operação de crédito, ou seja,
leia-se, financiamento, empréstimo. O Estado não vai obter mais, não pode obter mais empréstimos do que o valor que ele gastou com despesas de capital, e aqui despesas de capital a gente está falando principalmente de investimentos públicos. Eu quero dizer o seguinte, que você não pode ficar indo no mercado financeiro, obtendo empréstimos, indo no banco e obtendo empréstimos, para ficar pagando despesas do dia a dia, despesas corriqueiras. Então, como o legislador ele pensou para que isso não ocorra? Olha, Estado de Sergipe, você quer obter empréstimo porque você está precisando de financiamento para duplicar uma estrada, né? Ok, beleza. Vá lá no banco, tudo bem. Agora, você tem que ter cuidado com o seguinte: você não pode obter mais empréstimo do que você gastou em relação aos investimentos públicos. Então, o Estado de Sergipe, se ele no ano anterior ele gastou 5 bilhões em termos de investimento, que são as principais espécies de despesa de capital, no ano seguinte ele só vai conseguir obter de empréstimo até 5 bilhões. Então, é 5 para 5, é o limite dele, é o teto dele, essa é a regra de ouro, certo? Então, você quer obter mais empréstimo? Invista mais. Você quer ir no mercado financeiro e se endividar? Ok. Mas você tem a obrigação de aumentar seu recurso com investimentos públicos. Então, a ideia por trás é exatamente que, ao permitir que o Estado se endivide, obtenha ingressos financeiros oriundos do endividamento, que o limite seja exatamente o que o Estado vem gastando em termos de despesa de capital, né, que são aquelas despesas em que o Estado tem algum tipo de ganho financeiro, ou aumenta seu patrimônio, né? Então, por exemplo, o Estado executa uma obra, está aumentando o patrimônio público. A gente vai estudar essa classificação da receita, mas a ideia por trás é exatamente isso, da regra de ouro. Para evitar que, como acontecia muito, né, até os anos 80, que os estados ficassem obtendo empréstimo, 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 sem nenhum limite, se endividando, e aí a gente tem vários estados brasileiros atolados em dívida até hoje, em virtude dessa falta de responsabilidade fiscal até a década de 80, 90, e que você realmente tem um limite para se endividar. Você só pode se endividar no limite que você está gastando em termos de investimento, certo? Tudo que eu expliquei vem até essa vírgula aqui, pessoal. Vem até essa vírgula aqui. Por quê? É possível que você ultrapasse esse teto se for autorizada mediante crédito suplementar especial com finalidade precisa, aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, o Estado de Sergipe investiu 5 bilhões. Logo, só pode obter empréstimo até 5 bilhões, certo? Só que ele pode enviar um projeto de lei dizendo o seguinte: olha, solicita um crédito suplementar ou especial com finalidade precisa, que é a duplicação da BRX. E se o Poder Legislativo aprovar por maioria absoluta, ele vai ter essa autorização para ultrapassar esse teto em relação ao endividamento, tá? Pessoal, uma outra vedação muito importante prevista no artigo 167, e aqui eu registro a importância de vocês lerem e relerem o artigo 167 da Constituição, que ela vai trazer um monte de vedações que garantem uma maior responsabilidade fiscal. E a Banca CESP adora cobrar essas vedações. Então, muito cuidado em relação a isso. Aqui a gente vai estudar as principais delas. Além daquela outra vedação sobre a regra de ouro, a gente tem a vedação sobre a concessão ou utilização de créditos ilimitados, que é o princípio da vedação a dotações ilimitadas. Eu não posso prever na minha lei orçamentária um crédito ilimitado para a saúde. Não existe no ordenamento jurídico essa possibilidade. Além disso, é vedada a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social
para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas públicas, empresas, fundações. Então, eu não posso, sem autorização legislativa, por exemplo, vamos supor que os Correios tenham apresentado déficit. Eu não posso pegar recursos da União, do Tesouro, e cobrir esse déficit se eu não tiver uma autorização legislativa específica, certo? Outra vedação: instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Quando eu crio o fundo, eu amarro o recurso público, eu carimbo o recurso público, fica mais difícil de alocar ele para o que eu quero, né? Eu prendo ele a determinado objetivo. Então, eu só posso fazer isso com a criação de um fundo que seja precedido de autorização legislativa. É vedada a transferência voluntária e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aqui a gente tem duas regras. Em primeiro lugar, a União não pode repassar recursos voluntariamente para o estado ou para o município pagar seus servidores. Despesa pessoal, não, isso está proibido. A ideia é que os servidores de cada ente sejam pagos com recursos próprios desses entes. Além disso, a União, através de seus bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, também não pode conceder empréstimo para que estados e municípios paguem seus servidores. É a mesma lógica, né? Esses servidores têm que ser financiados por recursos do IPVA, do ICMS, no caso dos municípios do ISS, e não por meio de recursos de outros entes. Agora, aqui, muito cuidado, pessoal. Isso não significa que um estado, um município, não possa obter empréstimo para pagar despesa com o pessoal. O que não pode é o estado e município ir num banco público e pedir empréstimo para isso. Mas se ele fizer uma licitação, uma contratação com um banco privado, é possível sim, embora não seja uma boa prática de responsabilidade fiscal você se endividar para pagar servidores, mas juridicamente é possível. E aqui o STF deixou claro através de uma decisão na DIN 5683 de 2022. Pessoal, uma novidade no final do ano 2022 importante. O artigo 167, parágrafo 7º da Constituição, passou a prever que a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesa de pessoal e seus encargos, para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vejam bem, sem a prévia previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou a previsão da correspondente transferências de recursos financeiros necessários ao seu custeio. Porque o que acontecia, pessoal? O Congresso Nacional aprovava um monte de gasto que impactava tanto a União quanto estados e municípios e não previa a fonte de custeio. Então, criava uma obrigação, que é muito fácil, né? Você criar direitos é muito fácil. O problema é que os direitos possuem custos, né? E necessariamente você tem que, agora, depois dessa emenda, toda vez que aprovar uma lei que tem algum impacto financeiro, ou você prevê qual é a fonte de recurso, de onde é que esse dinheiro vai sair? Vai sair de qual rubrica orçamentária? Ou, se for o caso da criação de uma despesa para estados e municípios, o Congresso tem que ir lá e dizer o seguinte: olha, a União vai repassar tantos bilhões para estados e municípios criar aquela obrigação. Um exemplo foi a questão do piso da enfermagem, que o Congresso criou o piso da enfermagem, obviamente, com todos os méritos que a profissão, que a categoria merece, de reconhecimento, porém, estados e municípios não tinham um orçamento suficiente para fazer frente àquele piso criado. Então, necessariamente, a gente sabe que o piso foi criado antes dessa emenda constitucional, mas necessariamente a União teve que aportar recursos, porque senão estados e municípios não iriam conseguir cumprir com essa obrigação. Então, a partir da emenda constitucional 128, essa lógica de você disponibilizar recursos, garantir recursos, antes de obrigar estados e municípios a
custearem determinada política pública, passa a ser uma obrigação constitucional, certo? Ressalvada, claro, obrigações assumidas espontaneamente e a fixação do salário mínimo, né? Então, o Congresso Nacional aumentando o salário mínimo não teria que impor à União esse repasse de recursos, enfim, é uma regra muito importante. Pessoal, e aqui eu queria desmistificar um tema que muitos alunos me perguntam, e é um tema que realmente cai muito em prova, que eu quero que vocês assimilem de uma vez por todas, que é a questão dos créditos adicionais. Qual é a lógica? Quando eu aprovo o orçamento, vamos supor que você é secretário de saúde. Não, melhor, vamos supor que você passou no concurso, né, da PGE Sergipe e, se dedicando à carreira, você atingiu ali a liderança do órgão. Você virou procurador-geral do estado de Sergipe. Obviamente que seu órgão vai ter um orçamento lá no orçamento do estado de Sergipe. Vocês vão ver lá que vai ter uma unidade orçamentária chamada PGE, que vai ter lá uma estimativa de receita e de despesa. Vamos supor que para o ano 2030, quando você for procurador-geral lá, ou procuradora-geral lá em Sergipe, o orçamento da PGE de Sergipe seja, vamos supor, 100 milhões de reais, número hipotético. Só que você decide que você precisa fazer uma reforma no prédio da PGE, certo? Olha, eu identifiquei que as estruturas não estão legais e tal, vai lá no governador, pede, ou governadora, e pede mais recursos. Aí o que é que o secretário da Fazenda vai apontar? Olha, prezado liderança, né, gestora da PGE. No orçamento que a gente mandou para a Assembleia, não está previsto esse tipo de despesa. Sim, mas eu preciso, porque senão o prédio corre risco até de cair. Tá? O que é que eu faço? Aí, existem alguns instrumentos para você adquirir um chamado crédito adicional. Veja, como o próprio nome diz, crédito adicional. Você vai adicionar ao orçamento público algo que foi ou insuficiente ou até mesmo inexistente. Então, a partir dessa diferenciação que a gente vai ter a classificação dos créditos adicionais em suplementar, quando já existia uma dotação. Dotação, pessoal, significa autorização. Quando vocês falarem dotação orçamentária, é uma autorização, uma rubrica orçamentária ali. Como eu falei, PGE 100 milhões. Então, essa dotação da PGE para aquele ano. Então, quando a gente fala em crédito adicional, que se subdivide em crédito suplementar, especial, extraordinário, é exatamente em relação a se existe ou não existe previamente essa despesa no orçamento. Então, se estava prevista uma despesa de reforma da PGE, mas você identificou que não vai ser suficiente aquela estimativa, a obra, ao invés de custar, sei lá, 20 milhões, vai custar 50 milhões. Então, aquele teto ali de 100 milhões que você tinha para administrar toda a PGE não vai ser suficiente. Você vai precisar suplementar o seu crédito orçamentário na PGE. Então, você vai pedir ao secretário da Fazenda que articule para aprovar um crédito suplementar para a PGE. Ou seja, vai suplementar algo que já existia. Mas se você decide fazer essa reforma no meio do ano, quando já está aprovado a lei orçamentária, aí nesse caso, veja, não existia crédito para a reforma da PGE, do prédio da PGE. Então, é uma dotação inexistente, isso não está no orçamento. Embora esteja lá 100 milhões para a PGE, quando a gente vai especificar as despesas lá do orçamento, não está previsto esse tipo de despesa. Então, você vai pedir ao secretário da Fazenda que articule para aprovar um crédito especial para você na PGE, certo? Então, o suplementar é porque já existia, só que o valor não foi suficiente. O especial não existia, e aí você está criando uma despesa nova. E o extraordinário, pessoal, é quando você identifica que o prédio vai cair. Olha, não dá para esperar aprovar uma lei na Assembleia, o prédio vai cair, deu uma forte chuva, eu preciso fazer uma reforma, e aí você aprova sem a necessidade de autorização legislativa prévia,
né? Mas essa autorização, ela vai se dar, essa ratificação, na verdade, vai se dar a posteriori, ou seja, depois. Então, essa é a diferença entre as diversas modalidades de créditos adicionais. Então, aqui, como eu pontuei, no suplementar, a dotação foi insuficiente, no especial não havia dotação e no extraordinário as despesas são urgentes e imprevisíveis. O crédito suplementar especial depende de autorização legislativa prévia. O extraordinário não depende dessa autorização legislativa prévia, mas você depois tem que enviar a abertura desse crédito ao respectivo parlamento, né? No caso, a Assembleia. Certo? Então, são as principais características desse crédito adicional. Aqui eu trouxe algumas outras, depois vocês podem fazer a leitura, mas para fins da nossa revisão, para dar tempo da gente abordar mais tema, eu deixo esses principais destaques. Aí, por outro lado, pessoal, eu queria tratar com vocês sobre o tema das receitas públicas, certo? A gente vai estudar agora a receita e logo em seguida a questão das despesas. Pessoal, receita pública, em primeiro lugar, classificação. Quanto à previsão no orçamento. O que são receitas orçamentárias e extra-orçamentárias? Em primeiro lugar, receita orçamentária são aqueles ingressos efetivos no patrimônio público. Pingou lá o PIX, como diz um grande amigo meu da PG Mato Grosso, pingou o cacau lá na conta, aquilo pertence ao Estado. Então, isso vai ser um exemplo de receita orçamentária. Só que, por incrível que pareça, vai ter situações em que o dinheiro cai na conta do Estado, mas não é do Estado, certo? E aqui eu vou trazer alguns exemplos que vão facilitar a compreensão de vocês. Em primeiro lugar, receita orçamentária, tributo. Quando arrecada o tributo, cai lá na conta do Estado, aquilo ali se transforma em patrimônio estatal, logo uma receita orçamentária. Mas, quando, numa licitação, eu cobro do licitante, né, do contratado, uma garantia, 5% do valor da contratação, o Estado fixa uma garantia e recebe. Depois eu vou ter que devolver esse calção, não vou? Então, esse dinheiro não pertence ao Estado. Eu não posso colocar no orçamento esse dinheiro para que se gaste com saúde e educação. Não, aquilo ali vai ficar reservado e depois eu devolvo. É uma receita extra-orçamentária. Além disso, consignação. Consignação em folha de pagamento. O servidor faz um empréstimo em consignação. Aquele percentual ali, vamos supor, 10% do seu salário, que vai ficar retido pelo Estado, aquilo não pertence ao Estado. O Estado não pode pegar esses 10% e gastar na reforma de uma escola. Não, ele tem que repassar para a instituição financeira credenciada, né, por meio da qual o servidor obteve o empréstimo. Então, a consignação é um exemplo de receita extra-orçamentária, tá? Uma outra classificação, pessoal, é em relação à categoria econômica, receita corrente e receita de capital. Na receita corrente, há um aumento do patrimônio público líquido. O que é que isso quer dizer? O Estado arrecada sem perder nada em troca. O Estado só ganha quando arrecada esse tipo de receita. São receitas ordinárias e não eventuais. É a obtenção de recursos financeiros que se destinam à manutenção e ao funcionamento das atividades meio e fim do Estado. Então, por exemplo, receitas tributárias, receitas de multa. Quando o Estado arrecada um tributo ou uma multa, veja, ele não está dando nada em troca, né? Ele só está ganhando do ponto de vista econômico. Quando o Estado recebe juros, né? Então, imagine um empréstimo fornecido pelo Estado, né? Que a gente emprestou, inclusive, para o FMI, né? O Brasil chegou a emprestar dinheiro para o FMI. E, obviamente, que recebe um retorno em juros. Esses juros que entram na conta do Estado a título de remuneração, entra como uma receita corrente, porque essa parte dos juros o Estado não deu, não perdeu nada, né? Só fez ganhar. Por outro lado, temos as receitas de capital, que não aumenta o patrimônio público líquido. O Estado oferece recursos, mas tem algum ônus em troca. O Estado ganha e perde. Receitas de caráter eventual. Por exemplo, alienação de bens e direitos. Vamos supor a venda do imóvel.
O Estado tem um terreno inutilizado e decide vender esse imóvel. Veja, o Estado está arrecadando recursos, ok, mas em troca está alienando parte do seu patrimônio, certo? A mesma coisa acontece quando o Estado obtém um empréstimo. Obtive lá 100 milhões de empréstimos perante o Banco Mundial. Veja, esses 100 milhões que entram no cofre público, depois eu vou ter que pagar, não vou? Então, não é uma receita corrente, é uma receita de capital. Eu estou recebendo, mas eu vou ter que depois devolver, vou ter que dar algo em troca, tá? Um conceito muito importante que a gente vai utilizar para o estudo de outros temas. Receita corrente líquida. O que é que significa isso, pessoal? A gente viu que receita corrente é aquela em que o Estado só ganha, né? Não dá nada em troca. Então, por exemplo, né, a mais comum são as receitas tributárias. Então, a receita corrente líquida é o somatório dessas receitas correntes deduzidas, ou seja, abatidas. As despesas referentes às transferências obrigatórias. Então, no caso do Estado do Sergipe, aquele percentual do ICMS que vai para os municípios, aquele percentual do IPVA que vai para os municípios, são abatidos para fins de cálculo da receita corrente líquida. Também é abatido as receitas decorrentes das contribuições dos servidores para o seu sistema de previdência social e as compensações entre regimes de previdência. Então, tudo aquilo que eu estou arrecadando dos servidores a título de contribuição previdenciária, eu também abato do conceito de receita corrente líquida, certo? Esse conceito é importante porque ele vai servir de base para o cálculo do limite de despesa com o pessoal, ou seja, o máximo que eu posso gastar com o servidor público em determinado ano é calculado com base na minha receita corrente líquida. É base de cálculo para a reserva de contingência que a gente estudou, né, em relação aos riscos fiscais, e também das chamadas emendas impositivas, que é aquela parcela do orçamento que compete ao parlamentar, né, indicar a sua destinação. Aqui uma regra muito importante da Lei de Responsabilidade Fiscal referente à responsabilidade na gestão fiscal. Caiu inclusive na prova da PFN 2023. O artigo 11 da LRF vai dizer o seguinte: constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos. Aqui o CESP adora confundir com impostos. Não, é tributos da competência constitucional do ente. Então, para que um ente seja considerado, do ponto de vista fiscal, um ente fiscalmente responsável, né, implementa uma gestão fiscal responsável, ele tem que, de fato, implementar todos os seus tributos. No caso, né, de um município, tem que implementar o ITBI, o IPTU, o ISS, as taxas devidas, enfim. Já em relação aos impostos, é tão grave você não instituir um tributo, e às vezes acontece, pessoal. Às vezes um município pequeno, ele não cobra IPTU, às vezes sequer institui o ITBI, por exemplo. Aí, nesse caso, o município vai ficar proibido de receber transferências voluntárias, não vai poder receber repasses voluntários de recursos, certo? Segundo o STF, essa regra foi considerada constitucional. Pessoal, uma regra muito importante também prevista na LRF se refere à renúncia de receita. Veja que foi cobrado na prova da PGS Ceará e também da AGU, ambas bem recentes. Uma gestão responsável, ela não pode ficar abrindo mão de recursos. Então, por isso, a LRF, no artigo 14, vai trazer uma série de condicionantes, uma série de requisitos para que um município, um estado, a União faça a renúncia de receitas. Em primeiro lugar, é muito importante que você compreenda que renúncia de receita significa anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, ou seja, isenção específica. Se for uma isenção genérica, então, por exemplo, alguns municípios instituíram isenção de IPTU ou de ISS durante a pandemia, né? Ou pelo menos, se não integral,
de forma parcial. Então, esse tipo de isenção de caráter não específico para um determinado grupo, para uma determinada pessoa, não tem natureza jurídica de renúncia de receita, certo? Enfim, o resto, benefício fiscal de forma geral. Os requisitos. Em primeiro lugar, tem que ter uma estimativa do impacto orçamentário financeiro. Você tem que dizer, ó, eu vou abaixar a alíquota do IPVA, certo? Mas me diga aí qual vai ser o impacto no orçamento público dessa renúncia. Além disso, tem que atender o disposto na LDO. Então, a LDO vai trazer diretrizes também para renúncia de receitas. E, em terceiro lugar, tem que observar uma das seguintes condições. Ou você demonstra que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da LOA e que não interfere no resultado de metas fiscais. Você diz o seguinte, olha, eu vou aprovar aqui uma redução de IPVA, mas não vai afetar meu orçamento, porque eu já previ lá na minha LOA, no meu orçamento anual, aquelas receitas já estão considerando essa redução do IPVA, então não vai afetar em nada. Então, ok, sinal verde, você pode ir segundo essa condicionante. Ou, se não for assim, você tem que implementar medidas de compensação. Ó, vou reduzir a alíquota de IPVA, vai me trazer um impacto aí, um prejuízo fiscal de 100 milhões de reais, mas, por outro lado, eu vou aumentar a alíquota de ICMS para compensar esses milhões aí que eu estou perdendo, tá? Um outro instituto muito interessante e que vem sendo cobrado em prova se refere à limitação de empenho. Como eu já adiantei no início da nossa aula, limitação de empenho é o contingenciamento de recursos quando a gente identifica que há risco de não atingir as metas fiscais. Isso acontece ou porque você vai percebendo que a arrecadação não está legal, então chegou janeiro, né? Eu tinha aquela expectativa de arrecadar 1 bilhão de reais como secretário da Fazenda. Quando eu vou vendo ali, passa fevereiro, março, abril, as receitas não estão sendo arrecadadas na forma como eu esperava. Então, o que é que eu faço para garantir o equilíbrio fiscal? Fecho as torneiras. Então, faço o contingenciamento. Ó, a partir de agora, orçamento de todas as secretarias está contingenciado em 5%, certo? Um exemplo. Isso se dá, pessoal, essa avaliação se dá bimestralmente, tá? Então, se verificado, acompanhe aqui a redação do artigo 9. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO. Então, é a LDO que vai trazer esses critérios de limitação de empenho, como a gente já viu no começo da aula. Algumas despesas não vão sofrer limitação de empenho, não podem sofrer essa limitação. São elas, obrigações constitucionais e legais. Então, eu não posso submeter à limitação de empenho repasse constitucional. Então, parte do ICMS vai para os municípios. Eu não posso, como Estado, limitar essa transferência obrigatória com fundamento em uma limitação de empenho. Também serviço da dívida, ou seja, juros da dívida. Não posso dar um calote nos meus credores alegando a necessidade de limitação de empenho. E, conforme a alteração em 2021, despesas com inovação ou desenvolvimento científico e tecnológico custeados por fundos criados para tal finalidade. E também as despesas que, porventura, forem previstas na LDO. Pessoal, avançando aqui no tema das despesas públicas, outro ponto importante na matéria de direito financeiro, a gente tem a sua classificação como ponto inicial a ser abordado. Em primeiro lugar, a classificação quanto à categoria econômica vai se dar, de um lado, a gente vai ter a despesa corrente e, de outro, a despesa de capital. Como o próprio nome diz, a despesa corrente é aquele gasto do dia a dia do Estado, é o que está ali na rotina da atividade administrativa. É um gasto sem aumento do patrimônio do Estado. O Estado
gasta e tchau, não recebe nenhum tipo de aumento, de investimento, de lucro nessa operação. Se subdivide a despesa corrente em despesa de custeio e transferência corrente. O critério vai ser a contraprestação ou não ao Estado. Então, na despesa de custeio, há uma contraprestação em favor do Estado. Na transferência corrente, não há essa contraprestação. Vamos para exemplos. Despesa de custeio com contraprestação ao Estado. Veja, gastos com servidores. Quando você for procurador ou procuradora do Estado de Sergipe, você vai receber lá o cacau lá todo mês, né, pingando na sua conta, o salário. Isso vai ser em decorrência da sua contraprestação. Você prestou serviços ao Estado, né? Você ofereceu sua mão de obra ao Estado de Sergipe e ele paga seu salário. Então, há uma contraprestação. No aluguel de imóveis, a PGE quer mudar de sede e aluga um imóvel. Veja, essa despesa com aluguel, o Estado está recebendo um imóvel, né, a título de contraprestação nesse contrato de aluguel. Pagamento de fornecedores, né, aquisição de bens, de mercadorias, enfim. Por outro lado, na transferência corrente, não há contraprestação nenhuma. O Estado gasta sem receber nada em troca. Então, por exemplo, pagamento de aposentados e pensionistas. Quando você paga uma aposentadoria, você não está recebendo serviço, mão de obra em troca. Você só está gastando sem nenhuma contraprestação. Programas sociais, Bolsa Família, você paga aqueles valores, mas você não recebe nada diretamente em troca, né? Então, muito cuidado em relação a essa classificação. Veja que servidor na ativa vai ser uma despesa de custeio, mas na inativa vai ser uma transferência corrente. Outro exemplo, transferência corrente, repasse para cobrir déficit de empresa pública, né? Você não está recebendo nada em troca, então é uma transferência corrente. Por outro lado, temos as chamadas despesas de capital, que são gastos que implicam em aumento do patrimônio do Estado. O Estado gasta porque ganhou ou vai ganhar algo depois. São despesas para a aquisição de bens de capital. O que são bens de capital? São bens que geram outros bens. Certo? Então, quando eu, por exemplo, adquiro um equipamento numa fábrica, adquiro um equipamento, isso é um bem de capital. Por quê? Porque isso vai possibilitar que a economia se desenvolva, né? Ou seja, aquele equipamento ele vai gerar mercadorias, né? Então é um bem que gera outro bem. Isso acontece também no setor público, pessoal. A gente tem como principal exemplo de despesa de capital os investimentos, a execução de obras públicas. Quando eu implemento uma rodovia, ou até mesmo duplico, triplico, né? Faço melhorias numa rodovia, eu estou viabilizando o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, né? Mais pessoas vão transitar por ali com segurança, isso vai atrair mais mercadorias, né? A melhoria da logística vai viabilizar um fluxo mais fácil e ágil e eficiente de pessoas, bens e mercadorias. Então, é um tipo de gasto que vai gerar outros bens, certo? Quando eu construo prédios públicos, eu tenho um terreno lá do Estado que não tem nada, e construo uma sede, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, eu estou valorizando aquele imóvel. Então, o Estado está gastando, mas está ganhando algo em troca. Um outro exemplo são as inversões financeiras. É a aquisição de patrimônio com rentabilidade. Então, eu faço uma inversão. A utilização de imóvel, aquisição de imóvel já em utilização. Vamos supor que o Estado esteja lá alugando um imóvel para a sede da Secretaria de Saúde. E aí o Estado resolve adquirir aquele imóvel. Eu estou invertendo ali. Eu estou tirando uma despesa ali rotineira e estou adquirindo um patrimônio para o Estado que, naturalmente, por ser um imóvel, a gente sabe que a tendência é haver a valorização. Quando o Estado compra títulos do capital de empresas com fins lucrativos, então o Estado aporta dinheiro, por exemplo, numa startup e espera que aquela startup vá crescer e, com isso, obviamente, vai depois transferir lucros para o Estado. Isso é bastante comum, principalmente nas empresas estatais, né? As estatais vão aportando recursos em outras empresas para uma forma de investimento. E transferência de capital, que é quando o ente recebe
recursos de outro ente para arcar com investimentos ou inversões financeiras. Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês a íntegra dos slides. Eu fiz os slides um pouco mais extensos, mais extenso do que o normal, para deixar um conteúdo escrito bom aí para vocês revisarem. Não vai dar tempo da gente abordar tudo nesta aula, mas eu sempre relembro a vocês que temos um curso específico da aprovação PGE de Direito Financeiro em que a gente especifica muito esses temas, né? A gente tem um curso com mais de 12 horas aulas, com bastante exemplos, em que a gente traduz realmente as principais normas aí do direito financeiro. Mas eu faço questão de tratar com vocês alguns últimos temas aí nesses minutos finais de aula, que são importantíssimos e que eu estou apostando que vai cair na sua prova da PGE Sergipe. Um deles é especificamente a despesa com o pessoal. Olha, esse é um tema certo para cair em prova da CESP, viu, pessoal? É despesa com o pessoal. Existe uma preocupação muito grande na nossa legislação em estabelecer limites para que o Estado não fique gastando de forma ilimitada, né, desarrazoada com os seus recursos humanos. Então, em primeiro lugar, quero que vocês compreendam o que é que abrange despesa com pessoal. Abrange qualquer despesa com servidores, inclusive os tributos incidentes sobre a folha salarial, né? Imposto de renda, por exemplo, as contribuições previdenciárias. Deve considerar o valor bruto, inclusive imposto de renda, tá? Não abrange as despesas de caráter indenizatório. Então, se o ente paga o auxílio transporte, indenização por demissão de servidores, enfim, esse tipo de despesa, auxílio alimentação, não se enquadra como despesa com o pessoal. Em relação às empresas estatais, apenas as estatais dependentes, ou seja, que recebem recursos para seu pagamento, para o pagamento de despesas de custeio, é que vão ser abrangidas por essas regras de despesas com pessoal. Em relação à terceirização de mão de obra, na secretaria há uma terceirização, um contrato terceirizado com uma empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra. Só vai ser contabilizado se houver substituição de servidores e empregados públicos, certo? Lembrando, pessoal, que o limite de despesa com pessoal no âmbito da União é de 50% da receita corrente líquida. Estados e Distrito Federal, 60%, municípios, 60%. Isso caiu, inclusive, na prova da PGM Campo Grande 2019. Aí temos os limites de alerta. Veja, a União tem como limite 50%, mas se a União chegar aos 90% desse limite de 50%, o TCU, o Tribunal de Contas, tem que emitir um alerta dizendo o seguinte: olha, União, cuidado aí que está chegando próximo do limite total aí dos 50%, viu? Então, tome cuidado. E quando ele passa, quando o ente passa dos 95%, aí já se aplicam algumas restrições imediatamente. Então, por exemplo, o ente não vai poder aumentar a remuneração do pessoal, aumentar salários, por exemplo, o que não abrange aquela revisão geral anual dos salários, né? A gente está falando aqui da vedação ao aumento real de valores salariais. Não vai poder criar cargo em função pública, alteração na carreira que implique aumento de gasto, provimento de cargo público, com exceção de educação, saúde e segurança. Pessoal, uma palavra só que eu quero deixar para vocês em relação ao tema do endividamento público, tá? Eu quero que vocês assimilem um tema que cai muito em prova, que é o seguinte: de quem é a competência para dispor sobre dívida pública? A gente tem competência que é do Congresso Nacional, de forma global, né? Senado e Câmara, e tem competência que é só do Senado, por ser considerada, em tese, uma casa mais experiente, né? Eu quero que vocês decorem que, em relação ao Congresso Nacional, só vai ter um tema a ser disciplinado, que é a dívida mobiliária, que é aquela decorrente de títulos da dívida pública federal. Então, o Congresso, de forma geral, só vai dispor sobre títulos da dívida pública federal, dívida mobiliária federal.
Todo o resto, em relação à dívida pública, vai ser de competência do Senado. O Senado tem muita competência em relação à dívida pública. Então, por exemplo, é o Senado que tem que autorizar operações de crédito externo. Então, por exemplo, se a União quiser obter empréstimo com o Banco Mundial, quem autoriza é o Senado. Se o município de Recife quiser obter empréstimo com o Banco Mundial, quem autoriza é o Senado. Então, sempre que qualquer ente da federação quiser obter um empréstimo com entidade internacional, é necessária a autorização do Senado. Além disso, o Senado fixa condições, ou seja, traz as normativas necessárias para operações de crédito externo e interno de todos os entes. Quando o município de Aracaju quiser obter um empréstimo, do ponto de vista interno, ele não vai precisar da autorização do Senado, porque não é operação de crédito externo, certo? Mas ele vai ter que observar as regras fixadas pelo Senado, tá? Além disso, o Senado vai fixar limites e condições para o montante da dívida consolidada, que é aquela de longo prazo, de todos os entes, bem como para a dívida mobiliária dos estados, Distrito Federal e município. Lembrando que dívida mobiliária é aquela relacionada a título da dívida pública. E há um certo tempo já não há previsão, não há permissão na nossa legislação que estados e municípios emitam título da dívida pública. Você não pode lá na XP Investimentos, você não pode ir lá na XP e comprar um título da dívida pública do município de Salvador, né? Não é mais possível juridicamente. Tá? Então, em relação ao endividamento público, uma palavra que eu queria deixar bastante clara para vocês é essa: Congresso Nacional, Dívida Mobiliária Federal. Todo o resto, Senado. Pessoal, um outro tema que eu quero e eu faço questão de tratar com vocês é em relação ao controle e fiscalização da atividade financeira do Estado. A gente tem na Lei de Responsabilidade Fiscal dois relatórios importantíssimos para acompanhar as contas públicas. O primeiro é o relatório resumido da execução orçamentária, previsto no artigo 52. Esse relatório resumido da execução orçamentária, como o próprio nome indica, vai fazer o balanço, né? É um relatório que vai publicizar o balanço das receitas e despesas para cada bimestre, certo? Então, bimestralmente, o Estado do Sergipe vai publicar esse relatório. Já o relatório de gestão fiscal tem um aspecto mais macro, né, com indicadores mais amplos. Então, vai dispor sobre as despesas em relação aos limites legais. Então, quadrimestralmente, veja a diferença. O relatório resumido da execução orçamentária é bimestral. O relatório de gestão fiscal, RGF, é quadrimestral. Vai trazer os limites em relação à despesa com pessoal, dívida consolidada. Então, lá o estado de Sergipe vai quadrimestralmente dizer o seguinte: ó, o estado está podendo contratar pessoal. Você vai poder ser nomeado como procurador do estado lá porque ele está abaixo do limite de despesa com o pessoal. Esse tipo de informação vem quadrimestralmente através do relatório de gestão fiscal, certo? Se você não publicar esse relatório no prazo devido, você fica impossibilitado de receber transferência voluntária e de realizar operações de crédito. Pessoal, eu também gostaria de tratar com vocês sobre, por fim, temas em relação aos tribunais de contas, que também vem sendo bastante cobrado pelo SESP. Em primeiro lugar, tenham em mente que o Tribunal de Contas apenas julga contas de administradores públicos que não sejam o chefe do executivo. Porque o chefe do executivo, o presidente, governador e prefeito, são julgados pelo respectivo parlamento. O que o tribunal faz, nesse caso, é emitir um parecer prévio, que vai depois ser submetido ao parlamento, que é quem de fato julga o chefe do Poder Executivo. Caiu na prova da PGE Pará. Além disso, o Ministério Público, nem o Ministério Público Comum, nem o Ministério Público de Contas, possui legitimidade para ajuizar a ação de execução de título executivo extrajudicial decorrente de condenação proferida pelo Tribunal de Contas. Então, aquelas multas, aquelas condenações do Tribunal de Contas,
não vão ser executadas pelo Ministério Público, certo? Então, professor, por quem que vão ser executadas, né? Pessoal, via de regra, quando a gente está tratando de execução do Tribunal de Contas, a gente tem que saber a natureza daquela condenação. Se foi uma condenação de ressarcimento ao erário, quem vai executar aquele título, a gente sabe que a decisão do Tribunal de Contas tem força de título executivo extrajudicial, quem vai executar é o ente prejudicado. Então, se o município sofreu prejuízos em virtude de um ato ilícito praticado por determinado administrador público e sofreu a condenação do Tribunal de Contas para ressarcir o erário, é o município que vai executar essa decisão, certo? Através dos seus procuradores municipais. Se, obviamente, for o Estado que sofreu prejuízo, são os procuradores estaduais. Agora, em relação às multas dos tribunais de contas, via de regra, serão os estados, né? Os estados executam multas comuns. Por exemplo, entregou a prestação de contas fora do prazo. Então, o tribunal diz, ó, não teve prejuízo erário, mas eu fixo uma multa de R$ 10.000 por descumprimento do prazo legal. Então, esse tipo de multa é executado, vai para o ente, né, ao qual está vinculado o Tribunal de Contas, no caso, o Estado, né? Como regra, o Tribunal de Contas Estadual está vinculado ao Estado, né? Em alguns municípios a gente ainda tem o Tribunal de Contas Municipal, lembrando que não é mais possível a criação de novos tribunais de contas do município. Só que, veja esse detalhe que foi cobrado na prova da CESP, PGE Roraima 2023. Se um município é prejudicado, né, e o Tribunal de Contas profere uma decisão condenando o gestor ao ressarcimento erário e a pena de multa, ou seja, duas condenações aí. Eu condeno você em ressarcir o erário, pelos prejuízos ao erário, e, em virtude da ilegalidade, também aplica uma multa de R$ 20.000. Aí, nesse caso, o município vai executar os dois, tanto o ressarcimento quanto a multa, certo? Muito cuidado com essa decisão do STF, que já foi cobrado na prova do SES. Bom, pessoal, como eu falei, os slides ficaram um pouco extensos, mas eu vou disponibilizar para vocês, né? Renovo o convite para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, Spotify. Spotify está cheio de conteúdo de revisão gratuito também para vocês escutarem. Tem vídeo também, tá, pessoal? Algumas pessoas não sabem, mas no Spotify é possível você assistir e lá tem também esses slides, certo? E eu desejo a todos vocês uma excelente preparação, né? Que vocês façam o melhor possível nas condições que lhes são permitidas, né? Muita resiliência, né? Concurso realmente um planejamento de longo prazo. Todo mundo da minha época de concurso, ali de 2017, 2018, todo mundo que estudou comigo, que não desistiu, em um momento ou outro foi aprovado, foi nomeado no seu concurso almejado. Então, realmente, tenham perseverança, né? Se dediquem a essa etapa importantíssima da sua vida, que é você ser nomeado, né? Ser aprovado no cargo ao qual você sonha. E conte conosco nessa trajetória, né? Aproveitem na melhor forma possível essa trajetória, né? Com bastante foco, bastante disciplina. E conte comigo, professor Renato Ramalho, sempre que precisarem, e com a aprovação PGE nessa preparação rumo à sua aprovação. Por hoje é só, pessoal. Deixo aqui meu abraço e até as próximas oportunidades.